A mensagem que eu trago hoje para você é muito, mas muito poderosa. E é uma mensagem para o nosso tempo. Não é à toa e não é nem pretensão minha chegar para você aqui e, como está na descrição desse vídeo, dizer que essa é uma mensagem para o nosso tempo. Porque realmente é. Porque nesse mundo tão polarizado, radicalizado, onde as pessoas, por qualquer coisa, perdem o, a simpatia, a gentileza, onde as pessoas esquecem que não estão sozinhas nesse mundo e que por qualquer coisinha nós vamos para as redes sociais, muitas vezes destilar o nosso ódio, ou até mesmo no nosso dia a dia, no trânsito, onde nós passamos por pessoas que muitas vezes nós não olhamos no rosto delas, onde nós não damos um bom dia, onde nós não conseguimos expressar a nossa gentileza, onde nós estamos numa fila no trânsito, ali onde está todo mundo trancado e a gente não consegue respeitar, o dedão vai para a buzina. No mundo onde, por causa de política, e eu não estou desconsiderando aqui o valor da política na nossa sociedade, mas no momento que a gente está na política e a gente está tão radicalizado por defender A ou B, nós passamos a destilar ódios, passamos a destilar veneno para as pessoas. No mundo onde todo mundo acha que está saindo para uma luta, todos os dias nós acreditamos, há um sistema que quer que nós acreditemos que estamos saindo para uma luta todos os dias. E é por isso que eu trago hoje para vocês uma mensagem que me foi dada para transmitir aqui. E essa é uma mensagem muito poderosa que pode, se entrar no seu coração, transformar e curar muitas coisas dentro de você. Deixa eu me apresentar, eu sou Jardel Lazarete. Esse canal é meu, mas ele pode ser um pouco seu, se você se inscrever no canal e ativar as notificações. E hoje estou aqui assumindo, né, uma nova postura, né? Eu já tinha trazido alguns vídeos de reflexão, mas hoje eu me coloco como alguém que quer servir você. Por isso, com o meu pensar, com o meu falar e com o meu amar, eu me coloco à sua disposição para te abençoar e servir você. E você pode me ajudar também, você pode servir a essa mensagem compartilhando com as pessoas com quem você gosta, com quem você se importa, ou com aquela pessoa que de repente, se isso tudo que eu falar aqui fizer sentido para você, você pode compartilhar com mais pessoas para que essa mensagem ganhe alcance e realmente cause o efeito, seja um milagre na vida de alguém que provavelmente pode e precisa ouvir essa mensagem. Eu vou contextualizar para vocês, vou começar do começo, de onde surgiu essa mensagem. Há pouco mais de um ano, eu estava iniciando um relacionamento e no início do meu relacionamento com alguém que eu amo muito, que atualmente é minha namorada, a gente teve, logo no início, a gente teve um grande desafio. E esse desafio, para mim, particularmente, foi um pouco pesado. Eu não quero falar aqui o que houve, eu não preciso expor isso, coisas pessoais para as pessoas, mas nesse momento de grande turbulência, eu lembro que eu fiz algo que eu há muito, muito tempo eu não fazia. Eu me ajoelhei e fui orar. E nesse momento que eu me ajoelhei e fui orar, em prantos, porque era algo muito difícil para mim, eu ouvi uma voz. O ambiente se transformou, eu senti a presença e eu escutei aquela voz que fazia muito tempo que eu não escutava. Aquela voz que já falou comigo várias vezes e quando eu escutei eu reconheci a voz. Era ele. Sim, era ele. Independente se você acreditar em Deus ou não, mas eu senti a presença de Deus no meu quarto. E naquele momento, aquela presença poderosa, eu senti o meu coração se acalmando, as lágrimas pararam. E eu escutei aquela voz me dizendo o seguinte: apenas ame. E aquilo naquele momento me confortou e eu senti aquela voz, aquele chamado, aquela presença me dando como se fosse um conselho, não uma ordem, mas um conselho. Apenas ame. E foi muito poderoso.
Essa experiência foi muito poderosa. E só que o meu dia a dia, né, a gente ouvindo isso, claro, apenas ame. Eu realmente amava e amo até hoje, né, a pessoa com quem estou muito, e eu comecei simplesmente a amar. E mal sabia eu que essa mensagem, que não era só para mim, mal sabia eu que essa mensagem, um tempo depois, em outra experiência que eu tive, também com Deus, essa mensagem veio à tona. Não é apenas para mim. Eu não tinha entendido que essa mensagem não era apenas para mim. E eu comecei a amar. Eu comecei a amar e de repente eu percebi que algumas coisas foram acontecendo no decorrer desse ano. Eu achava que era só pro meu relacionamento, mas no meu relacionamento eu amava incondicionalmente e etc e tal. Só que eu aprendi uma coisa, amar, e agora eu vou meio que contestar, e eu vou contextualizar isso para vocês depois, que amar não é simplesmente uma decisão, apesar de que muitas pessoas falam por aí que amar é uma decisão. Você realmente acredita que amar é apenas uma decisão? Né? Tem gente que diz, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E eu aprendi ao longo de mais de um ano, e eu só estou gravando essa mensagem hoje, porque ao longo mais de um ano eu aprendi, e só hoje, depois de completar todas as fases, digamos assim, dessa mensagem, eu tive a orientação de gravar e passar essa mensagem adiante. E amor não é apenas uma decisão. Amar é uma jornada. E a jornada ela tem fases. E elas precisam estar alinhadas para que a gente possa contemplar, para que você aí do outro lado possa contemplar não apenas esse amor, esse amar, mas também contemplar a jornada, que é maravilhosa, é incrível e é muito poderosa. Deixa eu aqui falar para você, uh, de, porque assim, ó, amar, tá? Amar não é apenas uma decisão, tem fases. E a gente precisa aprender a passar por essas fases. E essa jornada, eu te garanto, ela é poderosa. Ela é poderosa, transformadora. E ela faz com que tenhamos um salto enorme na nossa evolução. Amar não é fácil. Eu já vou dizer para você aqui que amar não é fácil. E amar, ela precisa ser feito da maneira certa. Porque uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido durante esses últimos anos, que não basta você fazer apenas a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa da maneira certa. Você pode estar perguntando assim, mas como assim? Eu tenho que fazer a coisa certa da maneira certa? Levar o sustento para dentro da sua casa é a coisa certa, não é verdade? Mas você está fazendo isso da maneira certa, da maneira íntegra que precisa ser feito? Porque se for fazer de qualquer forma, eu posso atropelar as pessoas, engambelar as pessoas, fazer mutreta, fazer gambiarras e acabar não levando o sustento para dentro de casa, como muita gente, da maneira certa. Eu posso levar o sustento para dentro da minha casa com raiva, com ódio. Raiva do meu chefe, raiva do meu cliente, raiva do mercado, raiva do governo. E você acha realmente que você, transformando o seu tempo em dinheiro, com raiva, carregando a energia de raiva pelo seu trabalho, pelo seu chefe, você acha que você está levando uma boa energia para dentro da sua casa? Pois é. É aí que está a grande chave. Eu confesso para vocês que nesse ano em que eu vivi essa jornada, por muitas vezes eu errei. Sou ser humano, mas estou aprendendo. Eu errei porque eu aprendi também que amar muitas vezes pode ser prejudicial. Mas como assim prejudicial? Porque a gente muitas vezes acha que amar é algo
suficiente, mais a gente ama de uma maneira exagerada. E preste muito bem atenção nisso. A diferença entre o remédio, a cura e o veneno é a dose. Se você amar demais, com muita, de forma demasiada, você pode também estar arruinando relacionamentos, estar arruinando a vida das pessoas ao seu redor. E o amor que eu quero falar para você aqui hoje não é um amor, não é só o amor que eu trouxe aqui no meu exemplo, relacionamento homem e mulher. Não, eu estou falando de um amor que é um amor supremo, um amor em todas as coisas. O amar é para todas as coisas, é para o seu dia a dia, é para o seu trabalho, é para a sua relação com o dinheiro, é para a sua relação com as pessoas, com seus filhos, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você cruza na rua. O amor que eu vou falar para você a partir desse momento, ele é para a vida e é para você também. E eu fui aprender com o cara, com o grande mestre do amor, com o meu grande mestre do amor e da luz, como se deve amar, como eu posso amar da maneira certa, da maneira correta. Uma vez perguntaram para ele, para o nosso grande mestre Jesus Cristo, que é o grande mestre da luz e o grande mestre do amor, como é que a gente pode amar? Né? Como é que a gente deve amar? Na verdade, estavam preocupados diante de Jesus sobre mandamentos, sabe? Regrinhas. Ai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E eles perguntaram para Jesus: Senhor, de todos os mandamentos, e aqui a gente vai pensar em um povo que na época vivia abaixo de uma série de regras religiosas. E aí perguntaram para Jesus: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esse texto está em Mateus, capítulo 22, nos versículos 37 a 39. Jesus responde dessa maneira: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. E Lucas vai dar mais um ingrediente. Ele vai dizer assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a tua força. Aí você pode estar perguntando assim: tá, mas esse texto fala do amor a Deus? Não. Ele fala que semelhantemente, da mesma forma que o primeiro, você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Com o coração, com a alma, com entendimento e com força. 4 elementos que nós vamos explanar aqui, que eu vou explanar aqui com você. Uma mensagem que realmente vai transformar e vai curar muita coisa que está aí dentro do seu coração. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida não vai ser a mesma. Vamos explorar cada uma dessas partes. Então, quando Jesus fala que eu devo amar a Deus, ele fala que da mesma forma eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Como é que eu tenho que amar o meu próximo? Alma, coração, alma, entendimento, força. Como é que eu tenho que amar a mim mesmo? Alma, coração, alma, entendimento e força. Vamos explorar um pouquinho? Fica aqui comigo. Vamos lá. Amar com todo o coração. O que o pessoal daquela época entendia como coração? O que é amar com todo o coração? O coração, o core, né? Core em ação. É a origem da vida. É aquilo que nós temos como centelha divina, né, dentro de nós, o nosso core.
Coragem e coração, eles têm a mesma raiz, uh, etimologicamente falando. Coragem, coração. Então, o coração, ele é a origem dos nossos sentimentos. Quando as pessoas questionam em relação a, a que o amor não é um sentimento, agora eu vou desfazer isso. Amor, sim, precisa ser um sentimento. Amor, sim, precisa fazer sentido para mim. Precisa ter um sentido para que eu ame. Eu preciso ter um sentido na minha vida. E as pessoas hoje em dia, elas vivem num mundo sem sentido. As pessoas não têm sentido para a vida. As pessoas não têm sentido para viver. Vivemos num mundo de muitos estímulos, de muito barulho, de muita informação desenfreada. Não que nós termos o acesso à informação seja algo negativo. Só que lembra que eu falei lá no início, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Pois bem, a dose está exagerada. Nós somos estimulados a cada momento, cada vez mais. Nós nos colocamos debaixo de muitos estímulos quando a gente começa a rodar feed de redes sociais e começamos. Eu tenho certeza absoluta aqui que vai ter gente que vai começar esse vídeo e não vai chegar até o final, não vai chegar até a conclusão. Por quê? Porque tá ali rolando o feed. Tem pessoas hoje que não conseguem assistir um vídeo de 90 segundos. Eu conheço pessoas que começam uma mensagem. Há um tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: olha só que interessante. E eu disse: você viu a conclusão no final? Era uma mensagem de Instagram, só para você ter uma ideia. 90 segundos. A pessoa: porque eu não vi a conclusão. Eu disse: pois é, você precisa assistir o vídeo todo para entender o vídeo. Há um tempo atrás eu estava falando com uma pessoa que estava me dando dicas de marketing, né? E ela disse assim para mim: os teus vídeos são muito profundos. Você quer... Que mundo é esse que eu não posso ser profundo? Que mundo é esse de gente rasa que não consegue escutar uma mensagem que muitas vezes pode transformar a vida da pessoa? É por isso que eu até abandonei um pouco o Instagram, tô vindo mais para YouTube para dar mensagem. Eu falava com uma amiga que tem sido minha terapeuta e até minha guia. Eu disse para ela assim: eu vou para o YouTube, eu não tenho mais. Eu acho que a mensagem que eu tenho para passar não é mais, não comporta. O Instagram não comporta, o TikTok não comporta, porque são mensagens mais profundas. Eu não consigo falar o que eu vou falar nesse vídeo aqui em um Instagram, então. Por que as pessoas hoje, elas vivem sem sentido? Por que o brasileiro, principalmente nós brasileiros, a gente não consegue ler um livro? A gente não consegue concluir um livro. A grande maioria das pessoas não leem. Por quê? Porque estamos cada vez mais rasos. Estamos cada vez mais sem sentido. As pessoas vivem em burnout. As pessoas vivem em um mundo desenfreado, cheio de informações, procurando 10 coisas ao mesmo tempo, bombardeadas na internet por fórmulas especiais, como fazer isso, como fazer aquilo. E quando você vê, você está cheio de informações e você não sabe para onde ir. Por quê? Porque você não tem um sentido. Você não tem um sentido para fazer aquilo que precisa ser feito. E você sai fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque você não tem um sentido. E quando nós falamos de sentido, estamos falando também de direção. Amar é ter uma direção. Amar é ter uma direção, é saber para onde eu vou, se faz sentido, se eu sinto, faz sentido. E se eu tenho um sentido, eu vou em direção ao meu sentido. Só que eu garanto para você que você tá aí do outro lado, não tem um sentido. Ou de repente pode até ter um sentido, mas não sabe. E aí a gente vai chegar lá nas próximas etapas, não compreende o sentido e está indo totalmente contra o seu sentido. Então, amar é ter um sentido. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido das coisas para você? E de repente e só essa mensagem está chegando no seu coração e você está aqui gerando daqui a pouco uma culpa. Não, calma. Calma.
vai ser transformado, mas reflete sobre qual o sentido da sua vida. Onde é que você está? Faz sentido para você? Por exemplo, olha só como as coisas muitas vezes não fazem sentido. Faz sentido para você numa fila de trânsito, onde está todo mundo parado, você querer ficar costurando no meio da fila, ficar buzinando, ficar irritado, para ganhar um minuto, para chegar mais cedo um minuto em casa e de repente ficar mal, ficar estressado, ficar agoniado com uma carga negativa tão grande e de repente para ganhar um minuto, chegar em casa mais cedo um minuto, eu ainda brinco com passageiros às vezes que estão no meu carro, eu digo assim, vai chegar um minuto mais cedo em casa para assistir Netflix ou para não produzir nada. E tá ali comprometendo a vida de muita gente. Por quê? Porque faz as coisas sem sentido, faz as coisas sem pensar. Tem sentido um negócio desse? Tem razão uma situação dessas? Você comprometer a vida de pessoas muitas vezes, e o pior, a sua mesmo. As suas emoções, os seus, as suas, a sua energia, por causa de 1 ou 2 minutos no trânsito. Por que você não aproveita esse momento para botar uma música e contemplar? Eu tenho assim, a honra, eu não gosto da palavra privilégio, mas eu tenho a honra de morar numa das cidades mais lindas do mundo, que é Florianópolis. Eu tenho aprendido em momentos de trânsito, contemplar o que tem ao meu redor. Ou, se você de repente não quer contemplar, bota uma música no rádio e fica ali contemplando. Uma música boa, uma música que você gosta. E fica ali contemplando. Isso faz muito mais sentido do que você sair gerando raiva, ódio. Faz sentido, por exemplo, por alguém que nunca fez nada por você, você ficar brigando em redes sociais por causa de política. E aqui vai uma mensagem que vai chocar um pouco você. Vai chocar um pouco você. Você que fica aí brigando, tá? Eu preciso defender os princípios. Eu preciso ficar aqui defendendo os meus princípios, aquilo que eu acredito. Um grande mestre do amor, Jesus Cristo, quando esteve diante do dia mais difícil da vida dele, vieram soldados prendê-lo. E um dos seus discípulos, Pedro, com uma espada, cortou um dos soldados, cortou a orelha de um dos soldados. E eu vou dizer assim para você, Pedro, naquele momento, quando ele acertou a orelha do soldado, ele não estava mirando a orelha. Muito provavelmente ele estava mirando a cabeça. Só que Pedro era um pescador, não sabia manejar uma espada, e o soldado sabia, pelo menos, se defender. Mesmo assim, ele teve a sua orelha cortada. E sabe o que o grande mestre do amor fez? Olha o sentido do amor. Ele foi lá e curou. Ele foi lá e curou o ferimento feito por Pedro. E ele ainda disse para Pedro, Pedro, quem vive pela espada vai ser morto por ela. Se você vive pela espada, você vai um dia encontrar quem tem uma espada maior. Você que acha aí que está defendendo alguma coisa, Jesus já mostrou ali que Deus não precisa de defesa. Você não tem que ficar defendendo Deus, ficar defendendo espiritualidade, defendendo aquilo que você acredita. Aquilo é e pronto. E pega a visão. Cada vez que você machucar alguém por causa da sua fé, da sua espiritualidade, por causa de Deus, Deus lá do outro lado vai estar curando. Não é para você ferir, é para você curar. Você não veio para esse mundo para ferir os outros, você veio para curar a si mesmo e ser instrumento de cura para os outros. Tem muita coisa nesse mundo que não tem feito sentido, porque as pessoas não têm usado o coração. Não tem sentido naquilo que as pessoas estão fazendo, porque elas não pararam para analisar o sentido, e é por isso que nós vamos para o segundo ponto, a alma, o psique. Com toda a tua alma, com toda a tua consciência. Amar é ter consciência.
Já tem esse exemplo várias vezes, até mesmo aqui na internet. Você para num semáforo e vem um morador de rua pedir ajuda. E aí você olha para aquele morador de rua e diz assim: vai trabalhar, vagabundo. Você já viu em algum momento da história? Pode ser que eu nunca tenha visto isso, mas eu não conheço. Se você conhece, deixa nos comentários o link para que eu possa ver. Você já parou para pensar que essa frase não transforma a vida de ninguém? Você já viu algum ex-morador de rua que disse: ah, eu estava no semáforo e passou uma pessoa e disse: vai trabalhar, vagabundo, e a minha vida foi transformada? Você não vai ouvir isso. Tenho certeza que você não vai ouvir isso. E desculpa, de novo, se eu te desafio a você entrar aqui e mandar o link para mim, aqui nos comentários, que eu quero ver. Não existe. Essas coisas, você não traz a consciência para as pessoas de novo. Sem sentido. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas acham que brigar vai trazer a consciência de outra coisa. E o pior que eu tô vendo acontecer nos dias de hoje é que muita gente está se transformando no monstro que dizia combater antigamente. Acham que para transformar o mundo, combater os monstros, precisam se tornar monstros. Você não vai mudar o mundo com ódio, com raiva. Você não vai mudar o mundo, você não vai mudar as pessoas com palavras de crítica. Nossa, a crítica é tão boa que em grandes sábios da humanidade, grandes seres de luz, grandes iluminados da nossa sociedade, nunca ensinaram a criticar. Você já viu Buda ensinar a criticar? Você já viu Jesus ensinar a criticar? Não há ensinamento para críticas. E de novo, nós não conseguimos trazer consciência para o mundo. Nós não conseguimos nos tornar conscientes do amor. Com ódio, com raiva, com violência e com críticas. E amar muitas vezes precisa haver correção. Mas essa correção ela não pode ser violenta. Essa violência, essa correção, ela não pode ser carregada de ódio. Porque o ódio fecha a porta do outro lado. O ódio, ele vai, a ira vai fechar a porta do outro lado. Se você se irar com alguém, se você tentar chamar a atenção de alguém, se você tentar transformar a vida de alguém, até mesmo a corrigir alguém com ira, com ódio, a porta do outro lado se fecha e não há transformação. E o pior, você vai aprender da pior forma que essa energia, você vai se viciar nessa energia da ira, do ódio. Você pode até ter resultados imediatos, mas a longo prazo você vai causar feridas, você vai causar traumas na vida das pessoas. Jesus, diante de um dos seus algozes, do grande traidor, do cara que traiu ele olhou para o cara e disse assim: amigo, é com um beijo que você trai o filho do homem? Eu conheço um pouco de cultura judaica, e se você é judeu e está ouvindo esse vídeo, diz para mim aqui, para um judeu chamar outra pessoa de amigo, ele tem que amar muito essa pessoa. Um judeu muitas vezes não chama um irmão de sangue de amigo. Para um judeu chamar o outro de amigo, há um nível de intimidade, de amor muito grande entre as duas pessoas. Nós não vamos amar sem consciência. Amar é sentir, ter sentido. Amar é ter consciência, é trazer consciência às coisas. E eu não trago consciência, eu não trago para minha alma as coisas com raiva. Você não vai trazer para sua alma consciência com ódio. Você pode até ter consciência do seu ódio, mas quando você sentir aquele ódio, aquela ira, você reflita se isso faz sentido. Reflita se você precisa agir dessa forma. Deus não precisa de gente defendendo ele. Você não precisa de pessoas para te defender e você não precisa ficar se defendendo. Amar é ter consciência.
A partir do momento que eu me torno consciente desses 3 pontos, e eu vou chegar nos 3 pontos lá na frente, de Deus, do próximo e de a mim mesmo, eu entendo que eu preciso fazer as coisas de uma forma diferente. Então, amar é ter consciência. De novo, amar é ter sentido. Amar é ter consciência. E agora a terceira parte. Amar é ter entendimento. Amar é entender as coisas. O amor começa no sentimento, passa pela consciência e vem para o entendimento. E essa é uma fase muito primordiosa do amor. Quando nós passamos a ter entendimento de como preciso amar. É como um GPS. Agora eu tenho sentido, eu tenho consciência de onde eu vou e agora eu começo a entender por que eu vou. Esse é o grande segredo. E muita gente vai dizer assim, poxa, mas você fala tanto de Deus, mas Deus é contra o conhecimento. Ele não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento. Na verdade, Deus só queria que o homem não tomasse conhecimento do bem e do mal. E vivesse nessa dualidade que nós vivemos nos dias de hoje. Nessa dualidade onde bem e mal regem a nossa sociedade. As comparações, porque para que eu saiba que isso é bom, que isso é o bem, eu preciso determinar que isso aqui, que o oposto é o mal, e eu não entendo a harmonia das coisas. Eu preciso entender, por exemplo, que aí na sua mentezinha, na sua cabecinha aí do outro lado, por exemplo, eu preciso entender que o bem e o mal, tá? Eu preciso do bem. Que o bem é ter dinheiro, mas o mal é trabalhar para ter dinheiro. Quem é que disse que trabalhar é um mal? Eu entendo na minha mente, na sua mentezinha aí, nesse mundo de dualidade, que a vida é um bem. Mas para comparar a vida como um bem, eu preciso entender que o mal é a morte. Quem é que disse que a morte é mal? Quem é que disse que morrer é uma coisa ruim? A partir de que momento nós começamos a entender a morte como algo ruim para nós? É o final de um ciclo. Quando você termina um livro, quando você chega no final de um livro, o ponto final do livro, você não se sente bem porque leu um livro até o final e você terminou ele? Quando você vai fazer um treino e você termina o seu treino, você não se sente bem que encerrou o ciclo que você terminou? Por que a gente não faz o mesmo com a vida? Por que a gente não encara a morte como sim um momento de celebração? Encerramos um ciclo. Deu, meu tempo aqui acabou. Ah, deu o tempo do meu parente, do meu pai, do meu amigo, do meu marido, do meu namorado. Acabou. Ele cumpriu o que precisava ser cumprido. Ele vai para uma próxima etapa. As pessoas hoje não acreditam mais nem nisso. E mesmo que não houvesse próxima etapa, acabou, infelizmente. Que bom que acabou. Ele cumpriu o propósito. A vida só termina quando nós cumprimos o tempo que nós mesmos determinamos com as nossas escolhas nesse mundo. Mas a morte é encarada muitas vezes para a gente como um mal. Por quê? Porque a gente vive na dualidade. Porque a morte traz sofrimento para nós porque nós não entendemos que... Porque a gente passa a comparar a vida como algo bom. Então o oposto da vida, a morte, ela é vista como algo negativo, como um mal. Nós não conseguimos discernir de uma maneira harmônica as polaridades da vida por causa do conhecimento que nós escolhemos ter do bem e do mal. Nós começamos a julgar o bem e o mal. Ah, porque o cara que é do espectro político X, ele é mal. Porque eu, do espectro político Y, estou do lado do bem. Quem é que disse isso para você? Quem é que determinou isso na humanidade? A dualidade. E você vive nessa luta intensa de bem e mal, não compreendendo a harmonia. Para que haja dia, precisa haver noite. Para que haja calor, precisa ter frio. Para que haja masculino, precisa ter feminino. E eu não estou falando de gênero
humano aqui, eu estou falando de energia, para que haja forças sutis, precisam existir forças densas nesse mundo. Mas a gente encara as coisas densas como mal, enquanto só o que é sutil, só o que é bonitinho, só o que é alecrim dourado que é do bem. Nós passamos um momento aí na nossa humanidade, agora há poucos anos atrás. Eu não posso falar aqui o nome, porque isso pode trazer problemas para o vídeo, de alcance. Mas nós vivemos um momento onde nós tivemos um grande desafio com a humanidade, quando nós tivemos a pandemia. E todo mundo vendo como um mal, era um mal. E nós tivemos um salto de evolução, principalmente na medicina, muito grande. Cada desafio que a humanidade enfrenta, a humanidade dá saltos de evolução. Nós vamos colher frutos do que aconteceu há alguns anos atrás por séculos, por causa das tecnologias que foram desenvolvidas para aquilo. Ah, mas morreu tanta gente e tu tá aí do outro lado acreditando que a morte é algo ruim, que é um mal. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, minha mãe, durante a Covid. No início também vi como um mal, mas hoje eu entendo que havia um propósito. Havia sentido naquilo. Hoje eu consigo ver o encerramento de um ciclo com amor, porque eu entendo que tudo tem sentido, tudo tem consciência e tudo tem um entendimento por trás daquilo. Quando você traz luz, você passa a entender esse mundo de uma maneira totalmente diferente. E luz, conhecimento, você consegue compreender situações que muitas vezes você vai acreditar que são negativas na sua vida com mais clareza. Luz, fica tudo claro. Clareza, discernimento das coisas que acontecem na sua vida. Entendimento. Ah, mas você não sabe a situação difícil que eu estou passando. Você não sabe aí do outro lado a situação difícil pela qual eu estou passando. Mas hoje eu tenho um entendimento que todo esse desafio, ele tem um propósito, faz sentido, tem consciência. E eu preciso entender o porquê eu estou passando por isso. Eu tenho responsabilidade diante disso. Responsabilidade, habilidade de dar uma resposta. E é uma coisa que as pessoas não querem mais ter na vida, é responsabilidade. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, desculpa. Mas eu hoje, e eu não sou contra as pessoas amarem pets. As pessoas gostarem de bebê reborn. Mas as pessoas não querem responsabilidade mais. Você pode amar os pets. Mas eu vejo frases como eu vi uma vez. Saiu num grande programa aí de televisão. Ó os barulhos. A cada dia que eu conheço o ser humano, eu amo mais os meus cachorros. É um representante, um participante de um reality show falou isso pro Brasil inteiro. E teve gente que aplaudiu. Você pode amar os seus cachorros, mas você não precisa dizer. E eu, cada vez mais que eu compreendo a natureza do ser humano, eu amo mais o ser humano. Senão eu não estaria aqui trazendo essa mensagem, senão eu não estaria aqui gravando esse vídeo para você. Eu acredito, para mim essa frase tem sido um mantra na minha vida, eu repito ela todos os dias. Eu sou uma manifestação de Deus para evoluir e abençoar o mundo. Eu sou uma manifestação de Deus. E assim como eu sou, quando eu trago a consciência, o entendimento que eu sou uma manifestação de Deus, eu entendo que a pessoa que está aí do outro lado, você que está me ouvindo, também é uma manifestação de Deus. Eu entendo que quando eu saio para o trânsito, a pessoa que está no carro ali, muitas vezes costurando, que eu até fiz a piada aqui, é uma manifestação de Deus. Por que eu vou buzinar? Eu entendo que aquele morador de rua que está pedindo muitas vezes esmola no semáforo é uma manifestação de Deus. Nossa, mas manifestações de todo ser humano é uma manifestação de Deus. E as pessoas que fazem coisas horríveis? Elas não têm sentido. Elas não têm consciência. E elas não têm entendimento do que estão fazendo aqui.
E assim como você que está aí do outro lado, de repente, não tem um sentido, não tem consciência e não tem entendimento do que está fazendo aqui até esse momento, até esse vídeo. Quanta coisa você fez e que você muitas vezes julga horrível. Lembra que eu falei do bem e do mal? Você julga tão mal aquilo que o outro faz por causa das suas virtudes. E aquela mentirinha que você conta de vez em quando. Aquela enganaçãozinha que você faz de vez em quando. Que você fere as pessoas. Aquela trapacinha que você faz de vez em quando. Você acha que o que você faz é tão virtuoso? Ah, mas eu não estou ferindo ninguém. Se você não está ferindo, se você está fazendo trapaça e você não está ferindo outras pessoas, você está ferindo a si mesmo. E o amor é Deus ao próximo e a si mesmo. A gente vai chegar lá na conclusão. Então, as pessoas se perderam, a humanidade está perdida, grande parte da humanidade está perdida por quê? Porque sem sentido, sem consciência, sem propósito e sem entendimento daquilo que precisa fazer. Qual é a diferença? Você que se acha o nobre, o mais perfeito, o que está acima do bem e do mal aí do outro lado, qual é a sua diferença? Para a pessoa que está lá no semáforo, muitas vezes, ele pode ser, de repente, um pouco mais perdido, mas as escolhas dele levaram ele àquilo. Por que que a gente está assim? Porque a gente está cada vez menos querendo assumir as responsabilidades. A responsabilidade é sempre do governo, é sempre do político A, é sempre do político B, a responsabilidade é da imprensa, a responsabilidade é do juiz fulano de tal, a responsabilidade é do ministro, e você que está aí do outro lado, qual é a sua responsabilidade? A sua responsabilidade é abrir a matraca e reclamar nas redes sociais? O que você tem feito pelo seu próximo? O que você tem feito pela sua sociedade? Sabe o que você tem feito pela sua sociedade? Você que está aí do outro lado e que considera muitas vezes o político lá como corrupto, você estaciona em vaga de deficiente no supermercado. Ou no shopping. Você que reclama que os políticos não fazem isso ou aquilo, ou que você briga com o outro lado chamando de fascista, de motorista, de napista, de um monte de coisa, você joga papel na calçada. Se é pra gente viver no bem e do mal, qual é a diferença sua pra ele? Só que você não entende que você é uma manifestação de Deus, assim como o outro é. Se você não tem sentido, o outro também não tem. Se você não tem consciência, o outro também não tem. Mas hoje eu estou aqui para trazer um pouco de consciência na sua vida, um pouco de entendimento sobre a sua responsabilidade nesse mundo, sobre a minha responsabilidade para esse mundo, sobre a minha responsabilidade diante a vida e as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas que me circulam, na minha vida e nas pessoas que podem ouvir essa mensagem. Me colocando definitivamente aqui como voz de uma mensagem que é transformadora e que tem muita responsabilidade. E agora eu vou para a quarta parte, que não está no texto de Mateus, mas você vai encontrar em Lucas, que Lucas ele foi um pouco mais detalhista no discurso de Jesus, e a gente quando escuta uma mensagem, a gente muitas vezes passa algumas coisas, mas Lucas fala que Jesus falou que nós temos um quarto elemento nessa fase do amar, é com força. Que força? Tu acabou de dizer, Jardel, que a gente não deve agir com raiva, a gente não deve agir com ódio. Cara pálida, quem falou em ódio? Você só consegue encontrar força no ódio? Eu encontro força na vontade. Eu encontro força a partir do momento que eu tenho consciência que eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou usar o exemplo do GPS de novo. Digamos que eu tenho que sair aqui de Florianópolis e ir para Curitiba. É o sentido, tá? Agora eu tenho consciência desse sentido, eu sei a rota. Aí eu tenho um entendimento que para chegar em Curitiba, eu preciso entrar dentro do meu carro e fazer o trajeto. Só que o trajeto daqui a Curitiba tem 300 quilômetros. Nesse trajeto eu vou ficar cansado. Nesse trajeto vai ter chuva. Nesse trajeto daqui a Curitiba tem uma serra. Eu vou enfrentar trânsito pesado. E aí eu preciso fazer força, fazer
Atitude. Atitude. Fazer. Vontade. A gente quer amar, a gente quer amor no mundo, mas as pessoas não querem fazer força para amar. E quando eu falo em força, em vontade, fazer pelo amor, não é ir nas redes sociais chamar todo mundo de na pista, de motorista. Não é ir nas redes sociais fazer um cancelamento. Se você não sabe exortar uma pessoa em amor, exortar, quando a Bíblia fala em exortar, exortar é chamar para dentro. Exo. Chamar para o todo e trazer consciência. Se você não sabe dar o exemplo, fica quieto. Se você não sabe fazer com amor, não para no semáforo e diz pro mendigo, vai trabalhar, vagabundo. Muitas vezes o teu silêncio é a melhor resposta. A gente acha que a gente precisa falar alguma coisa. A gente acha que precisa defender alguma coisa. Defender o quê, cara pálida? E fazer força, ter vontade. É tipo assim, muitas vezes é dar um novo sentido para as coisas. Muitas vezes eu não quero perdoar quem me fez mal. Eu não quero. Para mim, muitas vezes não faz sentido. Mas agora eu tenho sentido. Eu tenho consciência. Eu tenho entendimento. Então eu preciso fazer força para perdoar. Aos 13 anos eu passei por uma situação, eu já fiz esse relato, muito pesada. Eu levei muitos anos. Eu precisei fazer força para perdoar. Eu tive problemas muito sérios, familiares, questões que eu não conseguia resolver dentro de mim, mas eu fiz força e resolvi. E quando a gente faz força com amor, quando a gente passa por essas coisas, faz sentido. Olha interessante a responsabilidade, a habilidade de dar uma resposta. Resposta para quê? Para as perguntas da vida. Olha só, faz sentido eu ficar carregando mágoa? Conscientemente, essa mágoa, ela me traz o quê? A partir desse momento eu entendo que não faz sentido. Não me traz nada de positivo. A consciência vai me mostrar que não me traz nada de positivo. Aí vem o entendimento que eu preciso parar de guardar essa mágoa. Só que não é uma chavezinha. Eu preciso fazer força. Só que força com amor. Eu preciso ter vontade. Quando aquela sombra aparecer, quando aquela dor, faz força. Faz força. Tenha vontade. Tenha vontade que vai dar certo. Tenha vontade que você vai passar por isso. Tenha vontade que você vai superar isso. Muitas vezes nós não conseguimos achar respostas e cura para aquilo que nós precisamos. Busque ajuda, tenha vontade. A partir do momento que você tiver vontade, as coisas vão acontecer. A partir do momento que você fizer atitude, o mundo físico é movido por atitude. As coisas vão acontecer. E por final, agora a gente vai para os 3 pontos do amar. Deus, o próximo e a mim mesmo. Tem gente que não acredita em Deus porque, sistema religioso, porque, eu prefiro falar em universo. Dá o nome que você quiser. Mas quando você entende o amor que Deus, a Bíblia toda, Jesus resumiu nesses 2 versículos, a lei toda, amar a Deus, o próximo e a ti mesmo. Nós ocidentais escrevemos da esquerda para a direita. Os orientais escrevem ao contrário, da direita para a esquerda. O raciocínio de um oriental, ele muitas vezes é um pouco diferente do nosso, até por isso que eles escrevem de um lado para o outro. Então, quando você vê alguém, por exemplo, as mensagens de Jesus, você pode pegar muitas delas e inverter a lógica. Jesus não está dizendo que é para você amar distintamente 3 pessoas. Jesus está dizendo que se você amar a si mesmo, com sentido, com consciência, com entendimento e com força, com vontade, você vai automaticamente amar o teu próximo e a Deus. Quando você entende que você é uma manifestação divina, você é uma manifestação de Deus aqui no mundo, você vai entender que o seu próximo
é uma manifestação de Deus. Aí eu entendo o que o apóstolo João vai falar no livro dele, que se tu não ama o próximo a quem vê, você não consegue amar a Deus a quem não vê. Mas você só ama o próximo a partir do momento que você ama a si mesmo. Você não pode dar aquilo que você não tem. Quando você sair no trânsito e você olhar o próximo como a ti mesmo, você vai ver a manifestação de um ser divino. Assim como você é uma manifestação de Deus, o teu próximo é uma manifestação de Deus. Quando você for gentil com o teu próximo na esquina, você está sendo gentil com Deus. Quando você... Só que não espera do... Ah, mas o próximo fez algo horrível para mim. Eu já tenho vários exemplos aqui de quantas coisas você também faz. Quantas pisadas na bola você dá. Mas eu sei que aí dentro do teu coração tu sabe as pisadas na bola que você dá. Quanta condenação, quanta culpa. E de repente eu te trouxe nessa mensagem só para te dizer isso, quanta culpa. Por que tu pega pesado contigo mesmo? Ah, mas tu não sabe o que eu já fiz. Eu fiz tantas coisas erradas. Você pode dizer para mim, eu fiz tantas coisas erradas nessa vida e eu também fiz. Eu juro para você, confesso para você que eu fiz e eu ainda continuo fazendo. Sabe por que você continua fazendo? Porque você não sabe. Você não sabia até hoje. Mas hoje você está tendo a oportunidade. Hoje você está tendo a oportunidade de saber. Hoje você está tendo a oportunidade de entender. Toda essa condenação, tira do teu coração essa condenação. Olha para si mesmo com mais amor. Você pode olhar para o resto da mensagem e dizer, poxa cara, mas tu pegou pesado comigo. Se eu peguei pesado, se você acha realmente que eu peguei pesado, não fui eu que peguei pesado com você. Você só olha o mundo a partir das suas perspectivas, a partir daquilo que você é. Você só olha o mundo a partir do seu ponto de vista, a partir do momento que você é. Se você pega pesado com os outros, é porque provavelmente você pega pesado com você mesmo. Eu não estou falando de responsabilidade, estou falando de condenação. Você se esconde muitas vezes atrás dos seus pecados. Você pega muito pesado com seus pecados. E eu vou usar até o mesmo paradigma cristão. Poxa, se Jesus te perdoou, se ele morreu na cruz por você, por que você se acha melhor que ele? Eu não estou aqui dizendo que... Eu não estou passando pano para promiscuidade e nem te dando aval para fazer coisas erradas. Bem pelo contrário, eu quero te trazer consciência, sentido, conhecimento, entendimento, vontade. Mas tudo começa por você. Você não vai conseguir amar o seu próximo se você continuar pegando pesado com você mesmo. Sabe que você vai cancelar os outros na internet porque dentro do seu coração existe um peso muito grande, uma ausência de sentido, uma ausência de consciência. E você sabe que existe essa falta de sentido, essa falta de consciência, essa falta de entendimento. Então a sua vontade não é resolver os problemas aí dentro. Por quê? Porque você tem medo, você se julga, você se condena, você pega pesado com você. Ah, mas eu não consigo parar. Vontade, atitude, consciência, sentido. Fazer a coisa certa, assumir a sua responsabilidade para com a criação, a sua responsabilidade para com o seu próximo, mas acima de tudo a sua responsabilidade com você. Quando você está no trânsito, quando você buzina, quando você fica com raiva, não é o outro que te incomoda, é você. Tem algo aí dentro em você que você condena, que você traz isso à tona, porque você só vê o mundo, segundo o próprio Jesus. Ele diz que os olhos são a candeia, a janela da nossa alma. E se a janela da sua alma for de luz, você vai ver as coisas com luz, com entendimento, mas se as luz, Jesus não diz se há trevas em você, mas se as suas luzes forem trevas, se sua visão for trevosa. Sabe por que sua visão é trevosa? É porque você pega pesado com você.
Sabe, todas as doenças que você tem no seu corpo, elas estão somatizando porque você pega pesado com você, você não se ama. Você não tem um sentido, você não tem consciência, você não tem entendimento e você não tem vontade. Sabe por que você não tem essas quatro coisas? Porque você foge de si mesmo. O filho pródigo só teve transformação de vida quando ele caiu em si. E mesmo assim, ele foi diante do pai como um empregado, ele não foi como um filho. Mas aí o pai corrigiu o destino, corrigiu o propósito. Enquanto tu continuar pegando pesado contigo, enquanto tu continuar te achando um guerreiro, um lutador, um cara uma mulher que só está aqui para lutar, você não vai corrigir o teu destino. Você não vai conseguir traçar a jornada do amor. Só que esse amor começa hoje, aqui, por você. Essa mensagem toda que eu trouxe aqui não é sobre o mendigo, não é sobre o seu chefe, a sua esposa, a sua namorada, é sobre você. Por que você se olha desse jeito? Você é um milagre. Você é uma bênção nesse mundo, você é um ser divino. Você é um ser divino que veio para abençoar, para evoluir e abençoar esse mundo. Por que você não está fazendo isso? Porque você não tem amor. Você não passou pelas quatro fases do amor. Você não tem sentido. Você não tem consciência. Você não tem entendimento. E você não tem propósito. Você não tem a vontade. Mas hoje, você chegou nesse vídeo aqui. Se você chegou nessa mensagem, é porque Ele escolheu você para ouvir essa mensagem. E Ele vai trazer cura. Você vai entender que amando, amar realmente é a grande jornada da sua vida. Você se aproxima do divino. Você só começa a entender o seu divino quando você passa por essa jornada. E quando você passa por essa jornada e você entende quem você é, tudo vai fazer sentido. E tudo vai ser mais consciente. Tudo vai ter mais entendimento. É como se fosse um dominó. Você sabe aquele dominó, aqueles jogos de dominó que as pessoas fazem um monte de quebra-cabeça e depois empurra o primeiro e tudo começa a cair. Vai começar a cair. Vai começar a fazer sentido. E a partir do momento que começa a fazer sentido, começa a ter consciência. E a partir do momento que começa a ter consciência, começa a ter conhecimento, entendimento. E a partir do momento que você entende, você faz. Você toma atitude. Se você não... Se você até hoje... mas tudo que eu fiz deu errado. Pegando pesado contigo de novo, né? Tudo que tu fez deu errado, sabe por quê? Porque você não tinha o sentido, você não tinha a consciência, você não tinha o entendimento, mas agora você tem. Uma criança de 5 anos, por exemplo, uma criança de 5 anos não tem entendimento, não tem sentido, não tem consciência e não tem entendimento sobre a lei da gravidade. Você julgaria ela se ela pulasse do quinto andar? Não, você ia olhar com misericórdia. Tadinha, não sabia. Pois é, por que você não olha assim para você mesmo? Você também não sabia. Não há pecado em não saber. Você não sabia, mas hoje você está tendo a oportunidade de saber, de ter um entendimento, de ter o conhecimento. Então começa a olhar para você com amor. A jornada do amar não é lá fora. Eu entendi, eu demorei 1 ano. E eu ainda estou entendendo. Eu tive experiências durante 1 ano. E agora que eu estou começando a entender. Só que agora vem com mais amor, vem com mais
sem peso. Para de olhar Deus como um monstro, como um déspota que esse sistema religioso botou na tua cabeça. Deus não é assim. Deus te olhou, te trouxe para cá, para esse momento agora, para te dizer que te ama. Mesmo com todas as mancadas que você deu, Deus nunca te cancelou. Você não foi cancelado, você está vivo. Dá uma respirada. Você não está morto. Deus não te cancelou e você está aqui, você está ouvindo, você está tendo essa oportunidade. Muitas pessoas, tá? Muitas pessoas que passaram, e não foram poucas, passaram por essa existência, dariam de tudo para ouvir o que você está ouvindo hoje. Que é prova maior de amor que essa? Quantas pessoas passam por esse mundo, pela sua vida, que não tem um sentido, não tem consciência, não tem entendimento, não tem vontade. E você aí cancelando elas. E você aí destilando ódio pra cima delas. Você só dá aquilo que você tem. Você só consegue dar aquilo que é seu. E se você até hoje destilou ódio, se você até hoje destilou veneno, eu vim aqui para te dizer que essa mensagem de Deus, tá? É de Deus. Não é da religião, não é da. É de Deus, é da espiritualidade. Essa mensagem veio hoje para te dizer que você é amado. Você é amada. Você não foi cancelado ou cancelada por ele. Ame a si mesmo. Ame ao próximo. Ame a Deus. Faça essa jornada com sentido, com consciência, com entendimento, sabedoria e com vontade. Começa hoje. Começa hoje. Começa agora. Eu não sei a que momento você está vendo esse vídeo. Espero de coração, mais uma vez. E eu vou estar aqui, feliz, se essa mensagem chegou até você e gerou frutos. Apenas